Que beleza! Muito legal isso que eu tenho para te mostrar. Pô, amigo, se tu prestar atenção e praticar, não tem jeito, cara, vai aprender. Não tem milagre, não tem mistério, não tem nada de errado aqui não, cara. Olha só. Olha só que coisa simples. Para que tu entenda bem legal essa parte, eu vou fazer uma ultra mega super revisão, é óbvio. Primeiro, nós começamos com circuitos idiotas no começo. Era um resistor, fio e uma bateriazinha, uma DDP. Tinha uma voltagem, tinha uma resistência elétrica e tinha uma corrente percorrendo o circuito. E aí nós vimos, através da definição de resistência elétrica, né, que é V sobre I, voltagem sobre corrente, aí a gente deu uma modificadinha na fórmula e fez V igual a R vezes I. Essa é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. É a definição da resistência elétrica, na verdade, né? Mas é a fórmula sagrada. Ela e uma pitada de bom senso, o cara detona uma porrada de exercício. Só que para poder matar problemas um pouquinho melhores do que o problema bobinho com um resistor só, tem que lembrar da associação de resistores. Por isso eu quero fazer uma revisão. Nós estudamos duas associações de resistores diferentes. A associação desse jeito, que é chamada em série. Muito bom, em série. E outra maneira de conectar resistores, que é em, muito obrigado, em paralelo. Observa que pode ter quantos tu quiser. Vamos chamar de R1, R2, R3, R1, R2, R3, R blá blá blá. Qual é o nosso objetivo? Quando o circuito é um circuito idiota de um único resistor, é só jogar na fórmula, V igual a R vezes I, e aí é ridículo. Então, se houverem vários resistores, nós vamos dar um jeito de transformar esses vários em apenas um e tornar o problema complexo idiota. Como é que nós vamos calcular o valor da resistência equivalente na associação em série? É ridículo, é só somar. Soma cada maldito resistor em série. Somou, transformou num só, o problema ficou bobo, faz V igual a R vezes I, acabou. O que é marcante na associação em série? Muita atenção. Se aqui passa uma corrente I, que corrente passa aqui? E ali? E aqui? Ou seja, a corrente que atravessa cada resistor quando eles estão em série é a mesma. Corrente é a mesma. Porém, se eu boto lá 1000 volts, uma parte de volts vai atuar aqui, 100, aqui 300, aqui 700, beleza? Ou seja, a associação em série, a corrente é a mesma. E a tensão é dividida. Concorda comigo? Por isso que o apelido da associação em série é divisora de tensão. Porque ela divide a tensão, ela divide a voltagem. Já na associação em paralelo, porque os resistores são dispostos paralelamente, né? Mas o mais marcante é que aqui, ó, as saídas da esquerda estão todas ligadas uma à outra e as saídas da direita estão todas ligadas uma à outra. Quer dizer que se eu boto essas duas pontinhas na tomada, 220 volts, cada um dos resistores receberá 220 volts. Então cuidado, antes o I era o mesmo, I igual. Agora, o que é igual? Voltagem. O V é igual, V é igual, a voltagem é a mesma. Esta é a característica da associação em paralelo. A voltagem que atua em um dos resistores é idêntica à voltagem que atua nos outros que estão em paralelo. Porém, imagina que aqui a corrente é 2 A, 2, aqui é 3 A e aqui é 5 A. Quanto é que tem que sair lá? 2 A, 3 A, 5 A. Quanto é que tem que sair aqui? Muito obrigado! Faz sentido, não é, gente? Porque não pode desaparecer corrente elétrica, já que a corrente elétrica é feita de elétrons. Os elétrons não desaparecem, não somem e não brotam do além. Então, se a corrente total era 10 A, ali tem que sair 10 A. Ou seja, aqui estava entrando 10 A. Ou seja, essa é a associação divisora de voltagem, divisora de tensão. Essa é a divisora de quê? De corrente. O apelido dela nos livros é esse, associação divisora de corrente. Porque a voltagem é a mesma, mas a corrente é dividida. Tudo bem. Então, revisamos esses conceitos básicos. E vale lembrar que se tu quiser pegar esses vários resistores e calcular um único resistor equivalente na associação em paralelo, não é só somar não. Parabéns.
vez 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R blá blá blá, e assim vai. Até aqui, galera, eu não estou falando nada de novo, eu só estou revisando o que nós já tínhamos visto. Mas como eu quero te mostrar a associação mista, ou seja, eu quero te mostrar um circuito que tenha uma parte em paralelo e uma parte em série. Eu primeiro, antes de mais nada, quero te mostrar como é que eram os cálculos só série e só paralelo. Então vamos lá. Olha que simples, meus amigos. Vou pegar o mais simples aqui, 2 resistores só. Pegar valores bem amistosos, né? Vai ficar uma teteia. Eu poderia fazer, meu Deus, quantas perguntas, são várias, né? Imagina, qual é a corrente? Qual é a voltagem atuando no cara de 10 ohms? Qual é a voltagem atuando no cara de 40 ohms? Qual é a potência? Qual é a potência total? Meu Deus, é muita coisa. Mas eu só quero o básico, eu quero primeiro achar a corrente circulando na brincadeira. Muito obrigado, amigo. Já que está em série, é só somar. Substituir na fórmula, obrigado, cara. V igual a R vezes I, voltagem é 200, R é 50, calculou o I, que é 4. Esse 4 ampere aí é para quem? É para o cara de 10 ou para o cara de 40? Para os dois, porque nós acabamos de revisar que a associação em série, o I, é igual. Então, se eu quisesse calcular a voltagem nesse cara, era só fazer V igual a R vezes I, né? Qual é o R dele? Qual é o I que passa por ele? 10 vezes 4? Dos 200 volts, tem 40 volts atuando aqui. Quanto que sobrou para cá? É 200 menos 40, sobrou 160. Vamos ver se é verdade? O R dele é 40. E o I? 40 vezes 4? Ó. Ah, putz, que legal, cara. Então tu vê uma coisa boba. Uma coisa boba. É só tu fazer um V igual a R vezes I e lembrar que a corrente... Pronto. Não é difícil. E filosoficamente, vamos ver se faz sentido. Esse cara está com 160 volts, 160 volts. Esse com 40. Por que o cara de 40 ohms exige 4 vezes mais voltagem? Porque ele é 4 vezes mais resistivo. Para poder passar a mesma corrente, o cara que é mais resistivo exige mais energia. E 4 vezes mais, porque ele é 4 vezes mais resistivo. Então olha só, galerinha. Vamos fazer mais um exemplo agora em paralelo. Ó, um outro exemplo. Ó, outro exemplo agora em paralelo. Vamos pegar também um exemplo bobo, né? Pra gente ficar feliz aqui. Vamos pegar aqui então um resistor de 60 ohms, um resistor de 30 ohms e vamos tascar em 220 volts. Se eu quiser calcular a corrente total, meus amigos, tudo bem? 60, o desenho ficou feio, né? Mas é isso mesmo. Às vezes no vestibular o cara faz o fio da mão de volta só para deixar nervoso. Mas o que importa é que a saída desses dois está conectada, a saída está conectada, e esse fiozinho está conectado numa bateria de 120, quer dizer que esse recebe mais corrente. A corrente, é verdade, a corrente vai ser diferente, mas a voltagem é a... Porque a gente acabou de revisar, a associação em paralelo, a voltagem tem que ser a mesma. Então olha só, tu até pode calcular o resistor equivalente se tu quiser, mas não é obrigatório nesse caso. Por quê? Porque eu posso fazer V igual a R vezes I e V igual a R vezes I separadamente, porque os 120 atua nesse e nesse. Então 120 é igual, qual é o R? Pode ser, está multiplicando, passa 2 amperes, está passando pelo cara de 60. O outro sujeito, vamos ver, a voltagem também é 120, porque está em paralelo. O R é 30, vamos calcular o I, está multiplicando, passa 12 dividido por 3, I igual a 4 amperes. Faz sentido dizer que esse cara tem uma corrente que é o dobro desse? Por quê? Claro, o cara que é
menos resistivo quando está sujeito à mesma DDP, a mesma diferença de potencial, vai deixar passar o dobro de correntes, né? Se ele tem a metade da resistência, deixa passar o dobro. Faz sentido? Então tu vê, não tem nada demais quando a gente vai estudar separadamente a em série e a em paralelo. Claro que se o cara não está dominando a em série e a em paralelo, é óbvio que na mista ele vai travar. Então a primeira coisa, pô, ainda estou muito inseguro nisso, professor. Volta naquele capítulozinho que era só em série, só em paralelo, faz mais alguns para ficar mais tranquilão, para aí tu entender o misto bem tranquilo. Qual é a corrente que passa por aqui? Ó? Parabéns, aqui passava 2, né? Aqui passava 4, o total tem que ser 6. É isso aí. Vale lembrar que antigamente se achava que eram partículas positivas, né? E os iguais se repetem, então a corrente convencional tem esse sentido aqui, embora os elétrons, a corrente real, tenha um sentido oposto. Lembra? Sentido real e sentido convencional. Beleza, então revisamos a associação em série. Revisamos a associação em série, que a corrente é a mesma e a voltagem se divide. Quer calcular o equivalente? É só somar. E revisamos em paralelo. A voltagem é a mesma agora. A corrente é que se divide. Quer calcular o resistor equivalente? Usa essa formuleta que é um pouquinho mais perigosa. E fizemos o exemplo de cada uma. Agora vamos ao filé. Feita a revisão, vamos ver a associação mista de resistores.